falar sobre um tema difícil de conversar. Olá! Estamos novamente aqui pelo podcast da Revista Moda A e dessa vez eu trouxe uma figura ilustre, a doutora Dirce Zin, para conversar com a gente. Obrigado, Ana, pelo convite da Moda A, especialmente você como pessoa por ter convidado a gente para poder falar sobre um tema difícil de conversar um pouquinho, assim, tentar quebrar um pouquinho dos mitos aí, das instigas que nós temos às vezes de falar sobre esse assunto, né? Então, aí vamos testar você também hoje. Eu sou meio. Não tenho tanto pudor assim, sou meio desbocada mesmo. Mas e vocês? Vocês têm coragem de falar abertamente sobre esse assunto? Esse assunto é meio impactante aí na vida de vocês. Hoje vai ser quase que uma consulta aqui, doutora Dir. Então, a doutora Dir, esse ano com a Clínica Matriline faz 10 anos de aniversário. E eu estou honradíssima de estar aqui dividindo com vocês, que também é o aniversário da Moda A, de 10 anos. Olha só, que Nós estamos maravilha. trabalhando cada um no seu cantinho ao mesmo tempo. Festa junto. E são 25 anos de ginecologia, né, doutor? Isso, 25 anos atuando na ginecologia, quase 28 na medicina já. Olha Então, só, longo com essa tempo carinha aí. de jovem. Obrigado, imagina. Eu conheci a doutora Dir e a doutora Grazi, que é a esposa dele, em 2006. Quando nós chegamos aqui em Pato Branco. Eles chegaram em Pato Branco, a minha agência já estava acontecendo e eu atendi eles quando eu fui visitar vocês. Não sei se você lembra, mas eu me lembro Lembro. do Gregory, o primeiro filho deles, num bebê conforto, do lado da nossa reunião, minúsculo. E eu louca pra engravidar. Eu olhei e falei assim, chega a coçar o útero. E hoje está com 18 anos, né? Olha, o bichinho tá aí na lida. E tá fazendo medicina. E tá fazendo medicina hoje, graças a Deus. Tá num bom caminho aí, tá legal. peleando. Será que ele vai seguir pra ginecologia? A única coisa que ele me falou por enquanto que não. Não ginecologia. Mas sei lá, acho que a vida é muito, muito longa, tem muito que vai aprender ainda, muito que vai perceber na vida, o que vai se introjetando para ele mesmo, e aí... Não, e ele vai recebendo todo o contexto que vocês estão idealizando já há tantos anos, né? De certa forma, causa impacto também, né? Causa, não tenha dúvida. Ele já foi para a medicina pensando nesse foco, que tanto eu como a Grazi, a gente atende a área de saúde, então ele já foi para a medicina pensando nisso. Agora, a área que ele vai atuar, eu acho que é no que ele vai ver o contexto da situação, é que ele vai dar o segmento Não dele. dá pra gente, como pai, querer brincar, seguir uma área, mas se ele for para essa área, vai ter muito sucesso, não tenho dúvida. Com certeza. De pai e de mãe o negócio. Então, vamos lá. O que você tem trabalhado mais hoje dentro da ginecologia? Hoje, o que a gente trabalha mais é pensando no bem-estar da mulher. Inicialmente, uma modulação, tanto hormonal quanto vitaminas, química, que a gente tenta ajustar o bem-estar da mulher, e me levou ao pensamento da estética íntima. Como eu atuo todos os dias vendo a parte íntima da mulher, aí a gente começou a perceber que a necessidade também de fazer um ajuste para uma autoconfiança de cada mulher. Então, você pensa na modulação, pensa nas tuas vitaminas, pensa no teu colágeno, sem dúvida. Porém, a parte estética íntima muitas vezes está atrelada a um bem-estar, né? Eu já tive relatos de pacientes que só têm relação sexual, por exemplo, com luz apagada. Então, a vida já de 40, 50 anos aí de convívio e ainda uma relação obscura. Presa. Então, é uma questão que vale a pena. Eu acho que quem tem um desconforto ou quer ter um a mais, traz um bem-estar. Não é uma questão estética unicamente, é uma questão de bem-estar. E o sexo, ele envolve muitas áreas psicológicas e mentais, e a gente acaba... A gente não foi criado muito para isso, eu não sei, não é aberto isso, né? As mães, pelo menos, aconteceu comigo, e eu venho de uma família que, de certa forma... como é que eu posso dizer, o meu pai é meio desbocado e fala muito que talvez não dava para ter controlado, mas a minha mãe não me trouxe essa realidade. Não era aberta, né? Acho que não foi assim com a mãe dela e minhas tias também fechadas, assim, nesse sentido. São gerações, né? Eu acho que a minha geração foi uma, a sua já foi uma geração. Da minha geração, eu digo, pego pacientes da minha geração totalmente fechadas. Mais difícil ainda, né? Hoje tu pega meninas de 16, eu já tive uma paciente com 11 anos, uma queixa de gostaria já de fazer um procedimento cirúrgico na área íntima. Pois é. Então, assim, às vezes você
Pô, tem a Às idade vezes é também, exagero. é exagero, mas às vezes é desconforto muito grande. É. Então Como é você que você faz se no dia? coloca no lugar da pessoa e você diz, é necessário? Sim. É, é necessário. Mas nessa idade vamos fazer? Claro que a gente tentou protelar, mas ela vai Porque fazer ela vai porque estar incomoda. desabrochando e vai estar se conhecendo e realmente por isso que eu falo assim, é meio travado, que você não, a gente não costuma ver. Gente, vou ter que jogar aberto aqui essa Sim, conversa, é jogo lindo. com certeza. É a primeira vez na vida que eu olhei assim de perto, de baixo pra cima, numa câmera, foi numa consulta contigo, que eu vi numa televisão. Gente, vamos falar bem a real. É. Você se olhar de baixo pra cima nesse ângulo é bem complicado, eu nunca tinha visto, você fica assim, né, eu já tinha olhado no Como é? espelho, no banheiro, assim, é uma situação. Agora você se olhar e o médico ter a clareza de falar assim, 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 ele tá tratando daquilo ali como um negócio exatamente profissional. Eu acho isso muito fantástico. Para mim foi um tira dúvidas assim sobre mim mesma. Sim. Complicado falar, mas foi a primeira vez. E eu, quando eu conheci vocês, então já tinha o quê? 20 e poucos anos que eu comecei a ser atendida. Então, olha quanto demorou. Eu já com a minha filha, ela tá com 13, e eu pretendo já começar a levá-la. Ah, entender, fazer ela entender. É, porque eu acho normal falar sobre isso. Ela Sim. não tenha receio de soltar isso, sabe? Não tô Esse falando. olhar. Não tô falando da sexualidade num todo. Assim, não quero que ela saia por aí fazendo, entregando, distribuindo. Não, não, não é isso. Às vezes se contrário. confunde um pouquinho, né, Ana? No momento que você Isso. vai fazer um procedimento estético, íntimo, funcional, você que está fazendo porque você quer promiscuir. Não, Isso aí. não é uma promiscuidade. Não, não Confunde. confunde muito, porque não é para você mostrar para todo mundo. Isso é uma coisa tua, Você nem se para conhece. você. Como é que você vai Tá? esperar que alguém te trate bem um dia? Ou pra você saber diferenciar o que é prazer e o que não é? E aí a gente enfrenta um pouquinho de obstáculos aí também com os parceiros. Ah, eu acredito. Tem muitas mulheres que têm o desejo de ajustar, arrumar algum detalhezinho que está desconfortável para elas, e o parceiro sente isso Como uma ameaça. como uma ameaça. Então é um detalhe bem complicado também. Então que a gente tem que desmistificar um pouquinho e entender que esse processo é um processo íntimo, é um processo de cada um, e não é um desconforto do relacionamento. Você vê que Não. os homens não receberam essa educação. Também, da Né? mesma forma. Da mesma forma. Dessa forma. Então é muito fácil pra ele se colocar nesse lugar assim, né? Tipo, por que que ela tá enfeitando a casa? Aham, uhum. Vai receber visita? É, mas é isso. O pensamento é, Tem eu nada. vou oferecer para visita? Não. Isso é para mim, É é a você minha com casa você. que quer ficar bonita, né? Não, Minha poxa. casa. E sem contar que também envolve dor, às vezes. Sim, Envolve desconforto. esse desconforto, né? A gente que vai pra academia usa uma leg às vezes muito apertada. E aí, se tem alguma coisa ali que te incomoda? Sim. Eu normalmente faço fotos, né, para a gente poder ter o antes e o depois. É assim, indescritível você ver antes e ver depois. E aí perguntar para a paciente, no pós-operatório, no pós-harmonização, consegue ver antes? Você consegue ver a tua vida como era antes? Não tem como ela dizer. Ah, não, eu Não também mudou, imagino. mudou, é diferente. E quais são os procedimentos mais utilizados? Assim, o que são mais procurados? O que eu mais atuo mesmo é na parte de cirurgia, tá? Então eu atuo muito em cirurgia, em fazer a remoção, a remodelação, tá? Que a gente fala em laser escultura genital. Por que laser escultura genital? Porque o laser nos ajuda a posicionar o tecido. Então ele não só corta. Quando eu corto aqui, eu faço um viés ou uma distância, eu faço uma retração, um afastamento do tecido, favorecendo com que a delineação fique mais precisa. Então, Nossa. diferente de você fazer só com um bisturi ou com um Aham. cautério, por exemplo. Eu imaginava Então, que era só. Não, colocar o laser, assim, quando você vê o laser, ele faz isso aqui no tecido. Ele retrai o tecido na hora. Fantástico. É E bem... daí não perde a sensibilidade. Não perde sensibilidade. Detalhe, tem pacientes que fizeram a cirurgia e que referem a perda da sensibilidade. Existe, tá? Mas existem técnicas que se faz. Aí vem toda a diferença. Aí vem a diferença de você fazer um procedimento ou outro. Então, essa semana, inclusive, nós tivemos uma paciente que veio e eu perguntei para ela, e como é que ficou? Ela falou, perdi a sensibilidade. Então, ela fez com um colega que não tinha uma prática ginecológica, ele atuava em outra área, e a observação nessa técnica é fazer a retirada do lábio. Então, eu quero tirar nariz, tiro o nariz. Esqueço que tem todo a cara para fazer o ajuste com o nariz. Claro! Então, aí perdeu um pouquinho do contexto do clitóris mesmo, com a entrada vulvar, vaginal, Nossa. e aí a paciente perde a sensibilidade. Aí perde a sensibilidade. Então, a partir daí é importante. Sim, vamos fazer um procedimento? Legal.
Mas tem que fazer uma técnica apropriada onde você vai ganhar e não perder. Aí vem a diferença de você consultar um profissional que entenda muito sobre aquilo ali em Que questão. tem especialidade nessa região, na exatamente. parte íntima, na estética íntima funcional, não só estética. Exatamente. E também do lado das mulheres. Você está acompanhando, às vezes, aquela mulher desde a da adolescência dela. Então, você também, às vezes, acompanhou, antes do parto não era, assim, de repente você viu como que ficou depois do parto, você sabia que ela era uma pessoa bem-humorada, de repente ela já está mais retraída. Você consegue identificar a saúde mental envolvida O também. emocional já vai abalando, Emocional né? No abalado. pós-parto, principalmente, é bem interessante, Nossa, porque a parte daí você já começa a lidar com a parte mais interna. Não que a externa não atrapalhe, porque sim. você ganha tecido como a mama. A mama ganha e depois perde. Depois quer. Então a parte vulvar também tem esse detalhezinho, porque você ganha Sério? a gordurinha e depois que você emagreceu, você amamentou, emagreceu o corpo todo, na vulva também Nossa, emagrece. nunca imaginei. Então os grandes lábios também vão ter uma flacidez maior. Mas principalmente no parto e na cesárea também afeta, mas principalmente o parto, o canal vaginal aqui é mais afetado. E é com laser também ou é Aí com a gente faz cirurgia? com laser, dependendo do grau, né? Uhum, Dependendo do grau. A gente faz cirurgia com laser também na parte interna, que uhum. daí é laser escultura genital para o períneo posterior, que dá um resultado magnífico com uma melhora da pressão. Eu até perguntei pro doutor esses dias que eu vi a tua máquina, a Ferrari, que ela, né, Laser é o laser, daí eu perguntei pra ele se doía. E daí ele falou que não doía, eu fiquei não pensando, mas dói. quando não? Porque você comentou comigo que parece a mucosa da boca. Hum. Isso também é interessante, nunca tinha parado pra pensar nisso. E daí você falou que não sei. Não tem inervação ali, só na parte externa. Então você consegue fazer todo o laser na parede vaginal interna sem dolorimento. Você poderá ter uma cólica, um desconforto, como se fosse uma cólica menstrual no dia seguinte ou no outro, mas fora isso, é muito suportável. Um Interessante. relato assim, essa semana, acho que foi, a pacientinha a gente fez para fazer um teste, vamos fazer uma sessão, porque ela tinha um pouquinho de queixa de perca urinária, não era muita coisa, mas ela incomodava. Fizemos, ela me encontrou 15 dias depois, eu sempre falo que a partir de 20 começa a produzir o colágeno. 15 dias depois, ela já não estava perdendo mais xixi Meu Deus. e já tinha feito o test drive Ah, e diz ela, ficou firme, Adir. o O balanceamento. balanceamento ficou bom. Então, o que ativou? Ativou mesmo o colágeno, fez uma melhora da musculatura. Então, com uma sessão, muitas vezes a paciente, aproveitando no pós-parto, onde houve a, Pega e já a faz distensão da uma sequência. musculatura, faz a sequência, é um momento de melhor resultado. Nossa, que interessante. São momentos bons para você pegar e ter um resultado mais assertivo, né? Você tá vendo, qual a idade, mais ou menos? Tem uma idade pra gente dizer que começa uma incontinência, por exemplo? Depende. Não tem idade. Não tem idade. Tem pacientes atletas que tiveram mais impactos Aham. que vão ter mais precoce E aí me esse fale, como que desconforto, você né? vai ter qualidade de vida se você tosse e tem que se segurar ali, porque, E perder xixi. né, são assuntos que a gente não quer alocar. Você não vai chamar o teu marido, às vezes, comentar com ele, por vergonha, gente. Eu sei que é possível você ter vergonha sobre isso. E aí você pode resolver isso. Então não é questão só de estética, não é questão só sei lá, ter certeza que você não está envelhecendo. Não tem nada a ver com isso. Mas é um cuidado, né? Pra você cuidado manter a próprio. autoestima. Vai sair. Por exemplo, vai sair. Mas, Primeiro, a questão da estética, a roupa. Segundo, a perca urinária. Então, vários fatores que isso vai atrelar na tua vida social, né? eu projeto aqui, já tô lá vendo as cenas, né? Numa viagem que você já fica algumas horas sem poder fazer xixi, por exemplo. Um avião. No avião, Vai isso que eu pensei, você tem que ficar Nossa, cada pouquinho tem que... 12 horas no avião sentado e fazer Não. xixi toda hora. É difícil. Nunca tinha pensado nisso, ainda não me afetei com esses problemas, mas eu consigo me solidarizar com a dor. Uhum. Não é nada fácil. E além dessa questão estética, tem mais alguma coisa que seja o teu foco? A parte funcional, que a gente já falou sobre a parte de urinária, a parte cirúrgica e genital, claro, a gente faz toda a parte de cirurgias uterinas via vaginal, não faz abdominal, não faz por vídeo. Hoje a técnica por via vaginal é uma técnica mais rápida de resultado também. Então, normalmente quando a gente faz ali, tu já faz o reparo de bexiga, já faz o reparo de períneo, tu já faz todo o ajuste do canal vaginal. Então, paciente que precisa fazer uma cirurgia de esterectomia, a via vaginal é uma via que nos traz bastante benefícios, pela recuperação mais rápida e por a gente aproveitar o momento de reparo de outras regiões, E não né? era
como é que chama? Via vaginal antes? Cortava bem? Ainda se faz muito via abdominal. Muitos ainda têm a técnica de você utilizar, dependendo do tamanho do útero, tirar via abdominal. Não. Então, dependendo, eles acabam não tendo uma segurança para fazer via vaginal. Mas a via vaginal, a partir do momento que você conseguiu fazer a retirada do útero, o morcelamento que a gente fala do útero, a gente consegue diminuir o tamanho dele no momento da cirurgia, a gente tira. Dificilmente é um útero que a gente não consegue tirar por via vaginal. Nossa, bem mais tranquilo. Mais tranquilo, a recuperação muito melhor, sem corte na barriga, sem nada. E você também trabalha com lipo? E é um pouquinho confuso. Não faça lipo, não faça lipo. O que a gente faz? É a nanoenxertia. Então, a nanoenxertia, porque a gente faz micromoléculas de gordura, trabalha elas para poder fazer a modulação dos lábios, dos grandes lábios vaginais, tá? Então, como que você faz? Tem que fazer uma lipo, não escultura, não com o objetivo de lipo, e sim apenas com o objetivo de obtenção da gordura para trabalhar ela e utilizar ela na região íntima. Em outros lugares. Em outros lugares. Então eu não vou fazer assim, vou fazer, não, faço lipo aqui. Não vou fazer. Não, quem faz lipo é o plástico. A gente só vai achar gordura em algum local do organismo, normalmente abdômen ou joelho, que a gente pega melhor. Trabalha essa gordura e essa gordura é injetada nos grandes lábios. É injetada. É como o preenchimento. Preenchimento, como o ácido hialurônico, faz às vezes do ácido hialurônico. E ela permanece ou ela tem um tempo só que ela... Ela é tua, então ela vai permanecer sempre. Porém, do que a gente prepara, em torno de 60% é absorvida. Entende? Então, você vai ficar com aquele montante que você colocou? Não. Você vai reduzir, vai diminuir. Você normalmente coloca um pouquinho mais, porque você sabe que ele vai modelar e vai reduzir. O ácido hialurônico, por exemplo, você coloca, você vai ter ação dele por 6, 9 meses, 12 meses, olha lá. Vejo isso, né? A pessoa tem que fazer todo ano, às vezes 2 vezes por ano. Isso. Um bioestimulador, que ele é um pouquinho mais fininho, mais para dar uma textura da pele um pouquinho melhor, aí ele tem uma ação um pouquinho maior, de 1 ano e meio, 2 anos. Mas todos vão ser absorvidos. Né? E qual que é o procedimento que você mais gosta, assim, que você, se puder indicar, não perca tempo? Eu adoro fazer cirurgia, né? Mas assim, claro, a gente vê resultado num bioestimulador, a gente vê resultado na nanoenxertia, que é a gordura, então todos são legais, assim, eu acho que quando você vê resultado... Cada caso, né? Quando você vê o resultado, é muito qualquer um deles. O laser simples, ok, simples, mas quando você faz a aplicação certa, na dose certa para a pessoa avaliada que você fez correto, você vê que em 15 dias ela tem um resultado, então... Também é muito gostoso você ver esse resultado, né? Como é que a mulher não vai se sentir melhor depois disso? Não tem como, não tem. A gente sabe, a gente vê, a gente vivencia com o que elas nos trazem, as respostas, os feedbacks é que nos dão essa tranquilidade, né? Que bacana. Eu trabalho também com autoestima, eu acredito que as coisas que eu escrevo, no branding, que eu já trabalho com isso, e trazendo na revista, é muito esse empoderamento, né? Essa palavra caiu muito em senso comum, as pessoas criticando um pouco isso, mas eu ainda acho muito importante essa palavra, né? O empoderamento é você dar poder para a pessoa. A gente não tá falando sobre poder a ponto dela sair batendo todo mundo, né? É diferente do feminismo, eu não quero entrar muito nessa questão. Mas o empoderamento de você voltar a falar assim, nossa, eu posso fazer isso. Eu consigo, eu tenho força, eu me amo o suficiente, eu me banco. Muito mais pela liberdade tua, né? Liberdade, essa palavra. Empoderamento pela liberdade, pelo teu bem-estar, para você poder estar agindo, fazendo tuas coisas aonde você quiser, como você quiser. E falando com a pessoa certa sobre o problema certo. Sim. Né? Porque às vezes você vai ficar ali, conversa com uma amiga, dá uma reclamadinha, conta, né? Fica com vergonha de contar, e fica ali guardando aquilo, mas aí você vem falar com o profissional, ele vai dizer assim, querida, é tão simples. Resolvemos isso em algumas horas. Quanto antes fizer qualquer dos procedimentos, melhor é. Claro. Porque menos dano tem, no caso da bexiga, quanto antes você faz. Mas é só um pouquinho. Faça nesse pouquinho. Isso que daí você... Nesse pouquinho você resolve totalmente. Olha. A partir do momento que você tem uma perca mais severa, mais intensa, a chance das tecnologias não serem tão efetivas, mas aí tem que ir para a cirurgia, porque o esgaçamento muscular, o rebaixamento na musculatura foi muito grande já. Nossa. Aí já não tem mais estrutura para segurar, né? Gente, sei lá, mas há 10 anos atrás, né, eu não pensaria nisso, que tem prevenção, que você pode buscar ajuda cedo para evitar problemas. E previna sempre, esse é o principal, né? Sentiu que tá algo que não tá mais tão igual aos 20 anos, vamos tentar ver se dá para fazer alguma coisinha diferente que melhora.
Mas que interessante. E matriline, então, você comentou comigo que quer dizer matriz, né? Linha de matriz. Linha de matriz. Então, quando a gente idealizou a Matriline, quando eu e a Grazi sentamos e começamos a pensar, aí a gente começou a como, tá, vamos sair, vamos fazer uma clínica. Mas e aí o nome vem da onde? Como que a gente vai Essa fazer? parte é difícil, É da difícil, nome. né? Você bem sabe disso, né? Eu sei. E aí surgiu, antigamente nós tínhamos o psicomed, Sim. que era o psicomédico, Aham. mas a gente Eu gostava. legal também, mas a gente queria algo que tivesse alguma base, né? Eu achei muito E legal. aí vem essa matriline, que é linha de matriz, onde a gente está trabalhando desde da parte inicial. Uhum. Então a gente fala que lá no passado, tem estudos sobre a parte mitocondrial, que é onde tem a respiração, que é onde então vem tudo ali de dentro a matriline. E é verdade, né? Porque se É a nossa você energia, a nossa linha. você passa por toda uma fase, né? Você tem uma linha do tempo. Sim. Então você vai passando. Então, que nem eu comentei, já fui paciente do Dr. 20 anos atrás, talvez. Não é tudo isso, um pouquinho menos. Mas, né? E se adolescente eu não tive essa oportunidade, mas o certo seria estar sendo acompanhada desde sempre por um médico. Sim. Então, assim, é adolescente, primeiro o nascimento lá atrás, né? Às vezes você fez o parto da pessoa, ela daqui a pouco tá ali adolescente, daqui a pouco ela tá ali pronta para iniciar a vida sexual, de repente ela tá grávida, ou tá com infertilidade. São todos esses processos da Todas vida. essas Então, fases. todas essas fases da vida que a Matriline pensa, o pensamento foi de a Matriline poder estar atendendo todos esses pontos, essas fases da vida da mulher. Ao lado psicológico, que isso eu acho que é o grande diferencial. Que atrela em todas essas fases. Todas as fases você precisa. Tem sempre o crescimento, a frustração, o amadurecimento. Então, acho que a psicologia vem atrelada em todos esses pontos. Até mesmo para a estética íntima. Claro. Né? Então, tem muitos pacientes que têm medo de fazer, tem receio, vou perder a sensibilidade, ou isso vai me atrapalhar num dia. Então, a retirada de um útero, já vivenciei pacientes que precisavam fazer a retirada uterina, no pós-operatório imediato, chorou em função de ter perdido aquele órgão. Então, emocionalmente, ela não estava preparada para aquilo tinha um significado diferente para ela. Então, também, tudo tem um ponto importante na vida, né? né? Sim. E aí a parte da psicologia é enormemente atrelada a essas decisões. Sem contar que dentre desses, vamos colocar pilares, né, da vida, você tem os relacionamentos envolvidos. Então, é um lado que a gente vai conversar num outro podcast com a doutora Grazi. Que vai explicar muito melhor. Exatamente. Ela vai explicar. Aprofundar muito mais. Essa questão dos relacionamentos, que são fundamentais, né? Desde como a gente falou no começo, a mãe que vai ter que trabalhar a educação da filha que está começando, é a própria filha que vai ter que aprender a se relacionar tanto com os hormônios que vão estar ali aflorando e com o mundo que está se apresentando para ela. Sim. E depois na gravidez a gente vira uma loucura de hormônio. Então tudo isso a gente tem que aprender a levar. E a Matriline... E agora que você fala sobre que a mãe vai ter que trazer essa informação para as filhas, no momento que a gente vive, muitas vezes a filha vai trazer a informação para a mãe, Eu acredito. Né? Então, no que a gente está falando hoje aqui, em estética funcional e íntimo, a filha tem muito mais embasamento hoje, mais conhecimento do que muitas vezes do que a própria mãe. Você vê. Né? Então, tem muitas filhas que trazem as mães para fazer o procedimento. Hoje, a parte uterina, então o útero ectópico já para fora, uma bexiga caída. As filhas trazem porque a mãe estava escondendo, estava com vergonha. Então, muitas vezes a filha agora está trazendo mais a informação para a mãe do que a mãe para a filha. Acho que com essa história toda a gente ficou aqui. Se abram. Vamos deixar esse recado. Se abram. A vida é maravilhosa. Não dá para passar anos e anos aí perdendo tempo, vou dizer, né? Deixando de sentir prazer, porque isso faz parte da gente como ser humano. E prazer em liberdade, eu acho que você sentir à vontade, você conseguir colocar uma roupa à vontade, você conseguir ir para academia à vontade, você conseguir correr à vontade, você conseguir se mostrar para o seu parceiro ou parceira à vontade. Então, acho que isso é uma liberdade, um bem-estar que você tem que procurar isso. Isso daí faz parte do autoconhecimento, né? Por que não? Você tem que se conhecer. E se você tem limitações, dá pra tratar isso. Então, é a reforma íntima que eu falo tanto, né, no livro, por aí, eu acho que no corpo é a mesma coisa. Sim. É isso aí. Funciona. Perfeito.
Ai, adorei. Acho que fechou Então, nesse pensamento. numa conversa rápida, para também não ficar tão exaustivo, porque dúvidas a gente tem muitas. Espero até que vocês nos enviem dúvidas. Eu vou deixar aqui um e-mail para vocês. É quero@revistamodaa.com.br. Caso venham dúvidas interessantes, eu vou passar Por pro favor. doutor. Por Depois a favor, gente pode mandar, a gente grava as pode respostas aí, um segundo vídeo, né? falando só sobre tirar essas dúvidas aí. Adorei. Perfeito. Adorei conversar. E Gostei eles muito. estarão na capa da revista, ou estão, né? Porque quando esse vídeo estiver sendo lançado, acho que vai estar tudo meio junto. Então, para mim é um prazer ter vocês. Eu já queria fazer há muito tempo e agora brindamos nos 10 anos. Muito bom. Obrigado você, Ana. Obrigada. Por me dar esse prazer também, né? Prazer é todo meu. Obrigadão. Obrigada, gente. Um abraço. E eu vou pedir para vocês seguirem, antes de vocês desligarem o vídeo aí, é @Matreline. Matreline só. Faz pergunta difícil. E o teu? É @doutor.adir. Dr. Bondadir. E no da Revista Moda, @Revista Moda, só isso, Revista Moda. E no site é www.revistamoda.com.br. E sigam o Tudo Comunica Você também, que é o nome do meu livro e é onde vocês estão assistindo aí esse podcast no nosso canal. Um grande abraço para vocês. Abraço, gente.